Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje, hoje vamos dar uma introdução a um tema fascinante e pouco abordado dentro da mística e os mistérios do Antigo Egito. A reencarnação e a iluminação dentro dos conceitos iniciáticos. Interessantíssimo. E nós falávamos, não, nas lives anteriores, que os reis pré-dinásticos tinham 3 escolhas frente à morte: a ressurreição, a reencarnação e a libertação. Então, para dar continuidade àquele tema, vamos dar uma introdução ao livro de Aker, que para os iniciados é um tratado, digamos, aparece em diversas épocas e túmulos e demonstra a existência primitiva de um culto místico que parece ter sobrevivido durante toda a história do Egito. Hoje vamos desenvolver alguns conceitos sobre este livro, tá? Conhecido, como falei, de épocas pré-dinásticas. O Aker, em realidade, trata, digamos, o nome de um antigo néter, que era representado nas primeiras dinastias como o torso, digamos, de um leão reclinado com a boca totalmente aberta. Depois, digamos que no Reino Médio, em diante também, Aker aparece como um par de leões gêmeos, um chamado Dwach, que quer dizer ontem, e o outro Sefer, que quer dizer o amanhã. O ontem e o amanhã. E quando aparece representado, digamos, por um par de leões com um sinal jeroglífico que representa o horizonte, não sei se temos aí, esse é o sinal jeroglífico que representa o horizonte, tá? Que são 2 montanhas, tá? Que estão fundidas, então parecem essa forma assim, 2 montanhas fundidas e um disco solar no meio, que também foi colocado entre os 2 leões, que estão sentados de costas. Bom, a origem do culto de Aker é desconhecida para os historiadores, egiptólogos, arqueólogos, basicamente porque o seu papel mitológico era motivo de estudos só para os iniciados. Nós temos relatos históricos do seu culto na primeira dinastia, com os reis, faraós, né? Atotis. Atotis é mais conhecido. E Djer, que era também chamado de Quenquenes. Quenquenes, isso aí. Isso. Seu papel mitológico foi descrito nos textos das pirâmides do rei Teti e no túmulo de Merneptah. E de forma majestosa o achamos até hoje no magnífico túmulo de Ramsés VI. É realmente magnífico, vale a pena ver. Mas hoje nós vamos nos centrar no tema da reencarnação e a evolução da consciência do iniciado no Antigo Egito. E para quem nos visita pela primeira vez, poder entender o que os egípcios pensavam sobre esses temas, nós vamos precisar passar um certo contexto. Por isso, quem quiser aprofundar esses conhecimentos, seria importante assistir às lives anteriores dentro desta série, né? Dessas 2 últimas lives. E essa... Sim, para ir acompanhando o processo desses 3 conceitos de vida pós-morte, digamos assim. E para poder entender o significado simbólico do livro de Aker e certas ideias contidas nele, precisamos aprofundar, digamos, as percepções que os iniciados tinham do submundo, tá? Ou do macro e do microcosmos. Tá? Então vamos analisar alguns dos símbolos que guardam, digamos, o verdadeiro significado deste tratado místico dentro de uma interpretação absolutamente iniciática. Nós aprofundaremos também o que os iniciados achavam sobre o Ka, o Ba e o Ak,
para começar a perceber o que eles entendiam sobre a evolução da consciência por meio das sucessivas encarnações. Então, vamos mergulhar nos antigos mistérios iniciáticos, iniciando pelo submundo e o microcosmos. Pode ser? Pode ser. Então tá, então vamos lá. Então, temos já alguns Vamos conhecidos. dar boa noite para a Dione, o Dagoberto, a Vera, a Lu, a Beatriz, a Rani e o Luiz Henrique. E tenho certeza que tem mais gente por aí que é um pouco tímida para nos dar oi. Mas podem dar, tá, gente? A gente não Sim. pode. Fica... Depois, no final, nós vamos falar sobre a viagem e algumas dúvidas que surgiram, que nós queremos esclarecer tudo. Seguir insistindo que somos poucos os que vamos. Sim. Tá? Nós somos um máximo de 15. Isso aí. Tá? Então, como é um número pequeno para nós também, se é muita gente, não dá para tu ter contato com todo mundo. Tá? Mas no final, não perdam, fiquem até o final, nós vamos a esclarecer todos esses probleminhas que estão surgindo no mundo, as crises, como lidar com essa situação e o que nós pensamos fazer a respeito. Omicron assusta a todo mundo. E como falamos então na live anterior, o submundo é aquilo que não se vê. Como a palavra nos diz, submundo, o que está por trás. Aquilo que surge da escuridão, das profundezas da terra, o que não se percebe com os olhos, aquilo que nos é negado à percepção de nossa mente. Os antigos egípcios sabiam que existiam substâncias ocultas, es decir, algo que está por detrás a percepção, das quais nossas vidas dependiam dessas substâncias. Elas pertencem ao submundo, ao qual sempre vamos retornar, o mundo original. E este submundo, hoje, pode ser chamado, digamos, universo quântico, o caldo quântico. E observem que estamos usando palavras que se originaram no Antigo Egito. O submundo atômico nasce do mito original de Atón, da divisão de sua essência. Surgem os Neteru, que seriam energias representadas no inframundo como as partículas energéticas que dão origem a tudo no universo. Então, para os iniciados, essas partículas se manifestavam nas estrelas, no Sol, nos planetas, nos centros de força dentro do corpo e no submundo. Um espaço que só é percebido na travessia da noite do ser, ou na morte, quando deixamos o corpo. Falando assim, a travessia da noite do ser é lindo, né? Bonito, né? Então, digamos, na noite da vida, tá? Entramos no submundo cheio de forças, Neteru, que expressam sua existência de diversas formas. Para os antigos egípcios, como tudo está unido no cosmos, numa constante interação, tanto átomos como partículas possuem consciência. Da mesma forma que os centros de energia nos humanos, os planetas que representam também dentro desses centros de energia, o Sol e os outros sistemas do cosmos, tudo é o mesmo. Tudo é energia vibrando em diferentes harmonias. Vamos fazer uma pergunta que eu acho que está todo mundo querendo fazer. Mas esse micromundo tem consciência ou inteligência? Esse é um problema, porque nós temos uma ideia de lo que é consciência e inteligência dentro do nosso pensamento racional, uma ideia pré-estabelecida. Mas inteligência, vem da palavra intelligentia, do latim, que pressupõe claramente a capacidade de interagir, de se adaptar a um meio, tá? Resolver conflitos, se adaptar e também se engajar em novas situações, tá? E este conceito se adapta perfeitamente às partículas subatômicas, a átomos, moléculas, aos vírus, às bactérias, às células. Bom, os vírus, eles se encaixam e se transformam e evoluem. Está claro, né? Se um vírus evolui, então por que nós não podemos evoluir? Agora, a consciência,
la palabra conciencia vem do latim, pero en griego se llamaban sineideis. Neidesis. Sí, sineideis ou sineidesis. Consciência do bom e do mal. Consciência dos próprios atos. E esta definição também se adapta perfeitamente à ideia de que as partículas tomarem decisões interagindo frente às escolhas das polaridades. Existem polaridades, e nessas polaridades os átomos, digamos, e as partículas se engajam, se conectam, se ligam. Então, existe um certo grau de consciência e de inteligência. Uhum. Então, só que nós não entendemos bem até que ponto isso é profundo ou não, qual é o grau de profundidade. Mas na medida que vocês fiquem e escutem nossa live, vão ir entendendo muito mais esse conceito. Claro que, digamos, vamos a esclarecer um pouquinho mais. Todo átomo tem consciência de polaridade e vibra em uma determinada faixa de frequências, certo? Porque ele está interagindo com outras partículas. E mesmo dentro de uma molécula, ele também tem sua participação. Então, esta é uma condição necessária para a formação de longas cadeias moleculares semelhantes, que são replicadas nas células, proporcionando-lhes também um padrão fixo de combinações eletromagnéticas capazes de se replicar. Ai, cadê o livro de Acker nisso? Ah, mas não vamos chegar lá, me dá um tempinho. Então, O pessoal está ficando nervoso aqui. Tem que ter contexto, se não vamos ao contexto, quando eu falo do livro de Acker, não vão entender nada, entendeu? Então, temos que entrar. É que o pessoal está nervoso aqui, querem saber do livro de Acker. Vamos continuar com isso, me deixa terminar. Tá bom, vamos dar uma chance. Portanto, o átomo, digamos, é uma unidade autônoma de consciência e inteligência. Lembrem bem, o átomo é uma unidade autônoma de consciência e inteligência. Por isso podemos deduzir que o universo é uma entidade superconsciente, tá? Constituída por infinitas manifestações e informações interactivas que se combinam em polaridades positivas e negativas e diferentes frequências. Então, na vida que nós chamamos consciente ou real, percebemos na natureza estes processos induzidos naturalmente pela termodinâmica solar. Olha, que hoje está difícil a coisa. Tem gente que está aqui se arrancando os cabelos. Já, vamos lá. O Sol fornece aos ecossistemas presentes na biosfera terrestre o alimento energético necessário para continuar vibrando. Porque depois vamos ver que o livro de Acker é um livro científico, muito mais. Eu estou dizendo isso para que vocês consigam entender depois o que o livro de Acker nos está dizendo há milhares de anos atrás. Então está vibrando, guardem bem essa palavra, né? Então, temos que entender que algumas pessoas negam a luz como a essência suprema. Fíjense o que os egípcios interpretavam da luz, a essência. Amon-Ra. Ra é o Sol, Amun é o que está detrás, o Sub-Ra, a essência suprema. Observa bem, a manifestação de uma substância primordial que é consequência de uma mente educada dentro de uma sociedade dividida. Quem é que se divide? Quem é que nega isso? As pessoas que estão divididas. Então, negar a luz como a essência suprema é consequência de uma mente dividida numa sociedade que está dividida e não consegue conceber o universo, o macro e o micro, como algo absolutamente integrado e interligado. Tá, e como que esse submundo pode se ligar com a evolução da consciência, se estamos ligados a algo aparentemente fora da nossa consciência? Como é que mataram? Bom, falar da evolução da consciência é um tema delicadíssimo, onde estamos sujeitos a dogmas, conceitos morais, sociais, religiosos muito limitados e amarrados a momentos históricos, tá? Mas não vou fugir da pergunta. Tá? Acho bom. E como falei anteriormente, fica claro que uma célula
que se une y forma un tejido y un órgano o un sistema, nos demuestra que cada célula tiene un propósito dentro de la formación de un organismo. Ya hablamos eso anteriormente. ¿Qué sería? El organismo sería ser un universo, ¿tá? De esa célula. Ahora, si cada célula está formada por elementos, moléculas, átomos y partículas subatómicas dentro de su propio universo, percebemos en eso que un propósito dentro de cada célula, que no sería socio alimentar y se reproducir. Existen trillones de partículas integradas en esa célula. A idea de se reproducir y se alimentar es parte de un proceso de existencia evolutivo. ¿Tá? Eso es importante. Entonces, indo más a fondo, cada partícula atómica do corpo tem uma participação significativa na existência de nosso universo pessoal. Então, podemos deduzir que não existe só uma consciência corporal, mas também uma consciência evolutiva dentro de nós, como um todo. E isso fica claro porque existimos dentro de um corpo que é fruto de uma transformação constante, vida e morte, tá? Ele nasce de partículas invisíveis que formam um corpo visível num processo evolutivo constante. Então, todo o processo da morte corporal permite a existência dele. Por isso não podemos fugir da palavra morte, porque em realidade é a transformação e a evolução. Toda mutação permite uma evolução na natureza. E este processo persiste na natureza, nos planetas, sistemas, galáxias, em todo o universo. Se vive em constante transformação e interação. Tá. Gostou? Preparado agora para uma chuva de perguntas? Pode ser, pode ser. Como a consciência do homem pode perceber essa evolução? Primeira pergunta. Como que a consciência evolui dentro da mente? E como um discípulo pode chegar à iluminação? Agora tu vai ter que me aguentar. Ah, Tá? também, né? Que eu fui abrir minha boca e perguntar um monte de coisa. Para responder essas perguntas é necessário entender como os antigos egípcios percebiam o ser humano, coisa que já falamos outras vezes, mas muito por cima. Só que agora vamos tentar explicar o inexplicável, tá? Vejam que passei anos tentando entender por meio de leituras os conceitos que vou ensinar agora. E a verdade é que cada historiador e egiptólogo tem opiniões absolutamente diferentes. Por isso vou explicar o que meus mestres me ensinaram sobre o tema destes 3 corpos sutis do ser humano que nos conectam com o cosmos e o submundo, tá? Que estabelecem essa relação de conexão. Digamos que estes corpos que os egípcios definiam como Ka, Ba e Ak, permiten una conciencia extracorporal. Y esto es algo más que probado en los fenómenos de la vida pós-morte. Es decir, ¿cuántas personas morren son resucitadas? Ya hablamos de eso. Y ellas ven con un relato de lo que vieron do otro lado y con plena conciencia de ese fato. Sí. ¿Tá? Eso está más que comprobado científicamente. Hasta en personas que fueron muertas para hacer cirugías, ¿no? Es decir, dejaron en estado de coma, los mataron para poder hacer cirugías en el cerebro, taparon los oídos, tudo. Não, se está morto, o cérebro não tem como ter percepções. Mas eles saíam do corpo, escutavam o que os médicos estavam falando, veían os instrumentos. Então, não adianta nem discutir isso, porque isso se vem falando há milhares de anos dentro do conceito da mística egípcia, e hoje se discute o que é evidente. Por quê? Porque é difícil acreditar. E porque se acredito que existe o espírito, bom, então posso ser influenciado por um espírito, posso ser influenciado por um extraterrestre, se existe a telepatia, medos, né? Então a bruxaria pode existir, porque se existe a telepatia, então a bruxaria é possível. Bom, aí vem medos que então todo se reprime, niega. E a negação existe até no vírus. Sim. Tem gente que diz que é inventado. Então, o que vamos fazer? A sociedade niega. No, el iniciado não está.
Aqui para apoiar ou negar, estamos falando de fatos. Então, digamos que el K, o Ba y o Ak permiten una conciencia extracorporal. Y esto es algo probadísimo, ¿tá? También cuando se hace un desprendimiento astral. Então, voltamos à tua pergunta. Eu sei que tu queres perguntar. Os conceitos vão nos levar até o livro de Ak? Eu sei, vai levar tudo. Tudo está indo em direção ao livro de Acker. Então, depois de entender isto, podemos entrar no tratado do Acker, tá? E entender melhor alguns desses símbolos e mensagens que estão ocultos nele, tá? Dentro da iniciação egípcia, estudamos que o homem se compõe, então, de quê? De um corpo mortal, que eles chamavam Ket, e de 3 princípios imortais. Tá? Não um princípio, mas 3 princípios imortais. Certo. O Ak, o Ba e o Ka. Tá? Tá. É claro que a concepção egípcia do homem é muito mais ampla e misteriosa, mas hoje vamos nos referir a estes 3 elementos especificamente. E vou solicitar a vocês que não fiquem fazendo comparações com as coisas que leram em outros lugares, porque não tem como comparar. São absolutamente diferenciadas. Porque estes são conceitos absolutamente, digamos, místicos que nunca foram escritos. E depois de explicar isso um pouquinho, tu vê um egiptólogo falando de mística? Ele não pode, porque senão é apedrejado. Sim, com certeza. Tem um Christian Jacques, que ele não pode falar como egiptólogo, mas aí ele faz um romance, então ele fala sobre coisas místicas. Mas o resto da egiptologia, fora de Christian Jacques, ninguém fala todo nada. mundo fala mal dele daí. Todos criticam, porque ele fala o que eles não se atrevem a falar. Ele fala algumas coisas, tá? E romanceia, mas de qualquer maneira, não existe outro egiptólogo que faça isso. E quando faça, são términos, os egípcios pensavam ou diziam tal coisa, mas nunca experimentaram nada, nunca fizeram nenhum ritual, meditação, nada. Só falam do que está escrito e não entendem nada. Absolutamente nada. Aqui diz tal coisa. Sim, mas nós não vamos a Egito para ver o que diz na entrada do templo que o faraó tal fez em tal data. O que interessa justamente são os mistérios, o que não está exposto à propaganda da época, digamos assim. Então vamos dar uma olhada no Ak. Temos o Ak aí? Olha que bicho bonito. E o símbolo na escrita também é assim. O Ak se representa como um glifo que representa um ibis com uma certa crista, tá? E depois esta ave, eles chamavam Ak também, porque as suas penas são de um verde escuro salpicado com pintas de uma cor metálica. Isso, uma cor metálica brilhante, tá? Onde vem um significado resplandecente, irradiante. Ak expresa todas as ideias relacionadas com a luz, literalmente, com a luz que surge da escuridão. Observem que nos textos funerários se interpreta o falecido no outro mundo como tu és mais Ak que os Aqua. Os Aquas são todos os Ak que existem. Tá? E isso vem de uma tradição muito antiga, porque se diz que o Ak era anterior à própria criação, tá? Mas isso já é muito confuso. Então vamos seguir em frente. E podemos interpretar que depois de ter encarnado na matéria, digamos, com o fim de se fazer consciente, tá? Nessa condição de vida, o espírito iluminado volta aos Ak pré-existentes, tá? Enriquecido com o conhecimento de si mesmo e de todas as manifestações da existência. Então fica claro então que o Ak é imortal, opostamente ao corpo físico, tá? Assim podemos dizer que os antigos egípcios entendiam que o Ak está destinado ao cosmos, enquanto o corpo à Terra. E o Ba, que seria, digamos assim, a parte da alma, o corpo mortal, digamos que está animado durante sua existência pelo Ba. Essa é uma das coisas que eles acreditavam, que representa na escrita hieroglífica uma ave migratória, tá? Tá ali ela. A cigoninha, aí está a cigoninha, tá? Acompanhada com um recipiente que possui uma chama perpétua, tá? Vem aí o conceito. Assim como também por uma ave
com cabeça humana que voa ao redor do túmulo junto com o defunto. Ali. Esse é o Ba, que se desprende, porque ele pode ir quando ele quer. Dá umas Tá? bandas. Isso. Então, o Ba é uma força individual determinante, é a consequência do processo evolutivo. Tá? Ele interage com as memórias, emoções e valores, influenciados por fatores genéticos, sociais, astrais, cósmicos, o que fazem desse ser um ser absolutamente único. Este Ba é a força que anima todos os seres que, como Osíris, se acham sujeitos à ressurreição cíclica. Tá? E ele é representado, então, como isso, como uma ave com cabeça humana. Olha que coisa bonita, não? Após a morte, são oferecidos, então, à nossa alma dois caminhos. Os reis eram três. Nós Meros mortais. são dois caminhos. A libertação final e o retorno e a encarnação, com o objetivo de continuar a experiência do renascimento e a evolução da consciência. No Egito, nós percebemos vários textos que fazem referência à reencarnação mediante palavras como renovação da vida, repetição dos nascimentos, e por esse motivo fica mais claro porque se escolheu uma ave migratória para representar o Ba. Isso, a cigüeña, aquilo ali. E o Ka, então, o Ka, que todo mundo conhece a palavra, é um conceito complexo porque não existe uma tradução linguística adequada. Geralmente as pessoas interpretam como uma manifestação da energia vital. O símbolo do Ka, com os braços em alto, assim, Eu adoro essa imagem, olha que lindo. representa uma ideia de união, tá? De abraçar o universo, abraçar o todo, o que está em cima e está embaixo. Basicamente, o Ka se mantém ligado em maior ou menor grau à vida eterna, até que no final ele pode propor ou renascer em caso necessário, tá? Caso necessário. Caso necessário seria o quê? Continuar a evolução. Não, se tu não aprendiste algo, não evoluíste, entendeu? Então, tá, vamos para lá de novo, porque tu não fizeste o dever de casa. Não foi nota 10. Não foi nota 10. Mas, no Antigo Egito podiam lhe dedicar, digamos, também estátuas, tá? Que nós vimos lá, fórmulas, ofrendas nos ritos funerários, nas representações dentro dos túmulos, é muito comum, eram deixadas portas falsas para que ele pudesse entrar e sair e comer alimentos oferecidos também, a energia desses alimentos. Hasta pode ser um desenho. En realidad, para los egipcios, si no hay Ka, no hay vida. Morrer para os egípcios era se separar do Ka, o corpo se separar do Ka. O corpo físico, então, pertencia a este mundo, enquanto o Ka habita no visível e no invisível. O Ka poderia levar a alma, o Ba, até o invisível. Tá? Quando podia sair por aquela porta e aí levava o Ba a dar uma voltinha, sabe? Dar uma voltinha e depois podiam voltar. E o que nós temos aí? Aí temos uma imagem que eu tentei fazer para mostrar que existe embaixo o nome Ket, que quer dizer o corpo, com a energia vital, que pode ascender nessa rampinha, unido ao Ba, e quando chega ao plano astral, se llama Ak. Então, el Ak é um Ba e um Ka fusionados. Tá? E quando eles se unem, quando a energia e a consciência se unem, formam um corpo iluminado, um ser iluminado. Esse é um conceito muito antigo. Então, como que a gente pode entender o processo pelo qual o discípulo passa na sua iniciação e preparação para a hora da transição, onde todos nós iremos, né? E o que o livro de Aker nos ensina a respeito desse momento crucial? Bom, digamos que se entendia que quando o sol se põe no horizonte, era o momento em qual a morte chega a nós, tá? Isso é um plano simbólico, tá? Então eles comparavam nessa simbologia a noite
com a morte. Tá. Da mesma forma que percebemos no símbolo de Aker, onde vemos os dois leões em lados opostos, tá? Sendo o ontem e o amanhã. E o Sol no centro representa o meio-dia, o ponto central. O Sol é o ponto de equilíbrio entre o ontem e amanhã. Então, em teoria, seria hoje. E daí surgiram muitos caras falando sobre isso. Mas, se está falando sobre a imagem, mas não sobre a experiência do livro de Aker. Então, o Sol, sim, é um ponto de equilíbrio, sim. E o mesmo conceito vocês vão encontrar no livro do Segredo da Flor de Ouro, tá? É decir, o conceito. Eu diria que a prática do livro do Segredo da Flor de Ouro nos leva a esse conceito. Existe um ponto de equilíbrio representado no centro dos dois leões e eles surgem da observação que o leão pode ver na escuridão, tanto como no dia. Tá? Os egípcios conheciam o segredo da não-dualidade. O leão pode caçar de noite e caçar de dia. Ele tem plena visão. Na escuridão, ele vê. Então, ele atravessa os dois mundos. Ele está no dia e está na noite. E esse é o verdadeiro significado do Aker. Para os egípcios, é uma forma de representar que o rei, o faraó, a múmia, o iniciado, podem ter consciência na noite, na escuridão do submundo. Como já falamos, pessoas que se desprendem têm consciência. Aí entra bem a pergunta da Cláudia aqui. Ela pergunta, então, se é o K que leva o nosso Ba no desprendimento. E o K... Leva o Ba no desprendimento. O K leva o Ba no desprendimento quando temos evolução. E não ficam separados. É decir, o processo de união do Ka e do Ba era um processo mágico no Egito, tá? Que se fazia através da abertura da boca. Mas é um processo iniciático. Quem estuda o livro de Aker sabe que é um processo de desenvolvimento iniciático. Não precisa a abertura da boca para que essas duas forças se unam. É decir, de um lado tu tens tua identidade. Digamos que tua identidade sai do corpo e está vibrando dentro de um ovinho, vamos dizer assim. E aqui aparece algo que pode proteger esse ovo, que é a energia que tu recriaste em teu corpo dia a dia. Tá? Essa energia pode proteger essa identidade e aí surge um ser iluminado. Nasce um ser iluminado. Tá? Com tua consciência. Se tua consciência pode, através do Ka, que é um corpo que te protege energeticamente, viajar, então, isso pode ser ter vida. Treinado. Esse é o processo da iniciação. Da iniciação, que é o que a gente está fazendo, né, começando a fazer com o pessoal do treinamento místico. É por isso que queria que os discípulos que estudam participassem hoje para entender o que estão fazendo, porque ainda estão fazendo sem entender, e isso é bom. Tá? Porque estão percebendo coisas. E é importante ir aprendendo enquanto se caminha. Tá? Então, digamos que no meio do símbolo do horizonte que nós estávamos vendo anteriormente, vemos uma cruz, um Ankh, tá? Deixa eu voltar para lá. Isso. Aí está, o Ankh no meio das duas montanhas que se unem, que representa a vida eterna, tá? Ele nos mostra que nesse ponto entre o dia e a noite, podemos manter, digamos, aí está a chave da vida eterna. O segredo da vida eterna está na consciência na escuridão. Tá? Assim, Aker costumava ser intitulado antigamente aquele que olha para frente e para trás. Se aquele que tem uma percepção de todas as suas existências, de todo o tempo. Dizer, quando você sai deste corpo, nós entramos em um tempo diferenciado, no qual o presente, o passado e o futuro se unem. E é interessante observar que o foco luminoso da consciência
egipcio, ese que nos vemos ahí, es totalmente semelhante al túnel de luz que perciben las personas cuando pasan de las experiencias de post-morte y retornan a vida, que todos dicen de un túnel, es decir, ellos ven en tres A dimensões. luz. Sí, eles ven un túnel donde tem luz. Mas os egípcios não desenhavam túneis, eles desenhavam sempre em um plano. Então, que um círculo de luz. O que é que nós vemos no Aker? O círculo de luz no centro. Então, fica claro que o que os egípcios estavam falando em Aker era a experiência pós-morte. Todos veem esse círculo de luz. Ah, isso é um fenômeno químico do cérebro. Oh, que pobreza! Que ignorância! Ainda as pessoas não podem aceitar a ideia de que tem uma consciência fora do corpo. Tá? Isso é muito importante que se entenda. Nós estamos, o livro de Aker nos fala do que acontece após a pessoa entrar nesse túnel. Até agora, o que se fala é que, eu saí e vi aquele túnel. Depois voltei. Mas o que acontece dentro do túnel é o que o livro de Aker fala. Nos prepara para a morte e toda a transição da morte. Então, sim, é interessante a gente ver isso, né? Que na escrita egípcia eles não desenhavam em profundidade, né? Era só 2 dimensões. Por isso que, claro, tem muitas coisas no livro de Aker que nós vamos ir mostrando hoje para que se den conta que o simbolismo egípcio está totalmente ligado à nossa realidade. E vamos ver coisas muito mais interessantes. Quando nos afastamos do foco, muitas vezes perdemos a direção da caminhada noturna, digamos assim. E na travessia pelas diversas portas, digamos, do submundo. É decir, quando as pessoas se afastam dessa percepção, eles se perdem. A Cláudia disse que já teve essa sensação, né? Mas que a mente dela se manifestou no momento e não pôde ser completado. As pessoas perdem o foco, que é o que nós falamos, de ter consciência no sonho. Tá? Então, quando vemos os Neteru e o Mehen empurrando o barco, não sei, aí está, vemos os Neteru, que são os deuses, e o Mehen, que é a cobrinha. Mehen é a cobrinha boa, tá? Empurrando o barco onde estamos, digamos, onde está o morto, chamemos assim, ou aquele que está na transição. Percebemos que eles são as forças, impulsos primários energéticos. Se observam bem, em cima da cabeça dos netes aparece o Mehen, é decir, uma cobra dando círculos em cima da cabeça de cada um dos Neteru. Mas me explica melhor o que seria o Mehen. Encontramos no Antigo Egito cobras com diferentes conotações. Aí está, aí tu estás mostrando o Pep, tá? Como um monstro que devora a luz, aquela luz. Apophis também chamado. Apophis, o Pep, tá? É um monstro que devora a luz. Enquanto o Mehen é outra cobra que a protege, a mantém integrada, tá? O Mehen quer dizer o que anda em círculos, tá? Agora observem como se representa hoje as ondas eletromagnéticas. Tem aí alguma imagem? Olha que imagem aí. Se lembra da imagem anterior com na cabeça dos Neters? O que nós vemos? Representações de energias em movimento. Isso é o Mehen. Tá? Estamos falando de uma energia vibratória que representa os centros de energia que devemos manter ativos durante toda a nossa vida terrestre. Com isso carregamos uma energia num plano astral que na hora certa nos ajuda a atravessar a escuridão. Está mais que claro. Geralmente a incapacidade de ligar com os centros de energia, com os chakras e a energia dos Neteru, não nos deixa desenvolver o corpo astral. Então, é necessário a nossa, que seria absolutamente necessário a nossa travessia. Digamos, o veículo de transporte, nossa barca. Aí está a barca de Ra, ou de Deus, ou del ser que está atravessando a escuridão. Fíjense
que abarca es el vehículo y está él rodeado de Omegem. ¿Tá? Omegem que sería esa energía circulante. ¿Cómo atravesar la oscuridad? Entra en el túnel y va a atravesar la oscuridad protegido por su propia energía. ¿Tá? Que fue creado durante toda su vida en ese proceso de evolución y de contacto con sus néter. Entiendan eso, el néter en un plano micro son partículas subatómicas. Cuando elevamos a nuestro cuerpo es nuestro centro de energía. Cuando elevamos al cosmos representa un planeta. ¿Tá? Entonces, en realidad, o macro y o micro está íntimamente ligada con pequeñas partículas. En todos los néters, ahí está claro, cuando vimos la imagen anterior, cada néter representa una frecuencia diferente. Son partículas diferentes. Cada néter es una herramienta divina dada para nosotros para evoluirnos en el mundo, en el cosmos y en el submundo. Son esas frecuencias, ondas, partículas divinas que nos ayudan a construir un NAC iluminado. Ahí está, ¿ven? Ahí cuando ven el desprendimiento astral, ¿qué que vocês ven? Un NAC unido, ¿no? Al cuerpo, con el famoso cordón de plata. Un NAC iluminado, porque cuando vocês saem a través de la energía del cuerpo astral, el cuerpo astral eleva a conciencia. Es como se da el cuerpo astral. Bueno, estoy hablando de ese concepto porque sé que la mayoría de las personas entienden esas ideas. Observen que el libro de Acker, ele não se refere à Terra, é o livro da Terra. Não, não tem nada a ver com o livro da Terra, mas ao encontro e desenvolvimento da luz dentro de nós. É o ponto iluminado da consciência, o eterno em nós. É interessante perceber que a maioria dos historiadores chamam esse tratado como o livro da Terra mesmo, né? Enquanto outros de a criação do disco solar. Isso. E por isso deve ser quase impossível avançar em estudos sobre a espiritualidade e a mística egípcia sem um mestre. É muito difícil, tá? Eu passei anos lendo e tentando entender o que os egiptólogos diziam e o que tu encontras são oposições totais e aparte não entiendes nada. Sim. Com suas interpretações. E quando falam no livro de Acker, eu já vi vários místicos e tem lojas que se dizem secretas que falam sobre o livro, mas também não entendem. Só repitem o que está escrito no livro, mas não entendem o processo interno, a evolução do discípulo. O Mehen seria a força motriz que protege nossa consciência e semelhante, digamos, à condição, à concepção que os índios têm del Kundalini. ¿Tá? El Kundalini es una cobra, ¿tá? Y también está asociada a ese concepto de evolución a través de energía de los chakras. Es una energía vibrante que circula en la columna y atraviesa los 7 centros de energía hasta se manifestar como una luz superior. A Cláudia pergunta se o cordão de prata que se vê na fronte é o mesmo que se vê em cima da cabeça. No, algunas personas tienen el cordón de plata, la mayoría del cordón de plata se ve del ombligo, ¿no? Algunas personas lo ven del chakra inferior, mas eso son cosas más aprofundadas, después vamos a hablar dentro del proceso de estudios. Entonces, algo parecido, digamos, a esa cuestión del Kundalini existe en el concepto egipcio, solo que para esa energía ascenda, o iniciado egipcio debía que asimilar profundamente esa energía de los 7 néter, os neteru, en una forma ascendente. Con eso quiero decir que cualquier néter que no sea debidamente asimilado estaría bloqueando el proceso de iluminación. Voy a explicar un poquito mejor. Algunos discípulos, pero yo amo Isis, yo adoro a Thor, eu odeio Set. Bom, você está odiando Set? Está se odiando. Y no está consiguiendo integrar lo que está separado. Entonces no va a tener evolución. Cuando o Mehen circula por los 7 neteru, digamos, o discípulo incorpora o principio da luz. En ese momento, os egipcios entendían que o iniciado tinha adquirido o Imak, a iluminação. Tá, então o Imak,
ou estado de iluminação seria o primeiro passo na evolução da consciência. Sin dúvida. La conciencia tiene que pasar por todas esas fallas vibratorias para ella se integrar y percibir o todo. Senão ela fica preso. Penso que a iluminação vem através do amor. Então o amor me dá a iluminação. O amor é um centro, é uma frequência vibratória do universo. Não é toda as frequências necessárias para o processo evolutivo. É só uma delas. Então achar que só a educação de todos, digamos, não, porque o chakra meu da cultura e do conhecimento que vai nos levar à luz. Tu vê, todo o judaísmo se fundamenta no estudo da Torá e resolveu o problema da humanidade. Mas é importante estudar a lei. Tá? Então, a lei é importante, o amor é importante, a família é importante, a saúde é importante, o exército é importante, a defesa é importante. Todo é importante no processo evolutivo de uma civilização. Dentro de um ser humano igual, exatamente igual. Digamos que o discípulo adquiere a iluminação quando consigue integrar todas essas energias ascendentes, coisa que percebemos em todos os relatos do livro da saída à luz do dia, o livro dos mortos egípcios. Em todos os relatos fala a mesma coisa. No livro de Aker, fíjense, nós falamos do Ak. E o livro se chama Ak-Er. Tá? O livro da criação da luz. Não está dizendo como, através de um processo de meditação, igual que o livro del Segredo da Flor de Ouro, ensina aos discípulos a se iluminar. Tá? Então, no livro de Aker temos no início o sol no entardecer, sendo devorado pela deusa Nut, pela boca, e logo faz a travessia noturna pelo seu corpo, onde percebemos que é a luta das trevas e da luz. Isso aparece em quase todos os livros que tratam sobre o livro da saída à luz do dia. Na realidade, o livro das portas, o livro das pirâmides, bom, todos falam do mesmo processo das horas nocturnas e as portas e os demônios, entre aspas. Na realidade, nos mostra que no submundo somos digeridos e processados. Eu botei ali a imagem da Essa se turma vê. de Ramsés. Sexto, Isso. quinto, sexto. Sexto, quinto, sexto. Quinto, sexto, quinto. Tá. E aí está a parte do livro de Aker. A parte final, quando ele sai da deusa, gerado pela deusa. Mas aqueles, digamos, que não possuem a barca, essa que serve para atravessar, tá? Que seria o transporte no submundo, que não tem seus centros de energia desenvolvidos ou incorporado o princípio da luz, podem cair na escuridão. Tá, então existe um mundo infernal. É que se geram medos, verdade? E as pessoas ficam todas presas aos seus medos, e aí vem alguém, não, porque se tu me sigues e me adoras, tu não vai ter problema com a escuridão, com o mundo infernal, vou te levar para um paraíso. Então, então vou seguir esta pessoa. O medo do mundo infernal, todo o mundo tem. Sim. Existe um submundo? Sim. Mas digamos que simbolicamente as pessoas são devoradas por seus próprios medos e demônios. Diariamente. Que todos nós temos. Tá? Quando não atingimos a unicidade, tá? E entramos em um nível de energia vibratória mais densa, isso é o que acontece quando vocês não conseguem integrar todas essas frequências energéticas dessas partículas da criação que habitam em nós, similar nesse processo de, digamos, de reciclagem que está acontecendo em nossa existência. Então, a pessoa entra em uma vibração lenta, densa. E isso nos dá uma sensação de sofrimento, algo parecido com a angústia, a depressão e a ansiedade em nossa realidade. São pessoas que ficam densas, lentas, assustadas, temores. Não conseguem evoluir, ficam presos a seus medos. Então, continuando com a viagem noturna, digamos que no final da travessia, quando o sol renasce no amanhecer, a deusa Nut dá à luz o iniciado, o novo iniciado. Neste momento, Ra renasce como uma jovem criança.
Y este momento es expresado por los brazos en alto, como se ven, ¿ve? Y muestra alegría, tu retorno à vida con una conciencia plena de nuestro propósito, mas sin temores sobre nuestro destino. Los egipcios unen este concepto, digamos, a sus ideas de resurrección y reencarnación. Resurrección y reencarnación. Entonces, renacer nuevamente, joven y iluminado, representa pasar pela muerte y permanecer consciente de nuestras existencias anteriores. Es un ser iluminado, parte dele, digamos así, puede vivir o agora, parte dele también existe no pasado y a otra parte no futuro. Entonces, cuando se conoce el pasado y se mantiene conciencia de nuestras existencias anteriores, sabemos nuestro destino y nuestro futuro. A clara percepción da continuidade da existência nos liberta da maior das neuroses, que é motivadora das grandes tragédias de nossa evolução e da própria humanidade. A Cláudia diz que o que ela está achando interessante no treinamento é que o aprendizado consciente dela é diferente do aprendizado da alma dela. Sim, uma coisa... Na prática, tu vai evoluindo como se existisse outra consciência dentro de ti. Que isso é o que estamos falando hoje. Bom, mas hoje nós estamos bem distantes, né, da realidade dos antigos místicos iniciados, né? A maioria das pessoas apagam as suas lembranças das vidas anteriores, da mesma forma que a consciência apaga para a maioria das pessoas as lembranças das suas vivências oníricas, né, dos seus sonhos. Digamos que a gente vive sempre dividido entre dois mundos, dia e noite, vida e morte. E essa é uma das grandes diferenças dos iniciados, eles vivem os dois mundos, né? Então, explica, mas facilmente, Tá. o que acontece na morte dentro da crença mística egípcia. Tá, nós falamos de alguns conceitos sobre o simbolismo do livro de Aker, mas vamos dizer assim, que eles acreditavam que quando morremos, tá, uma partícula luminosa se desprende do corpo, que seria aquele figurinha. O basinho aquele rostrinho del cadáver sai voando. Então, em realidade, como é que... Inclusive, eu me lembro uma vez que falei com uma mulher que me dizia, que era uma enfermeira, decía que ella veía cuando las personas morían que salía una especie de lucecilla azul de aquí de la cabeza de la persona, de aquí, a veces de aquí. Entonces, es eso, se desprende una partícula luminosa del ser, que algunos dicen que tiene peso esa partícula. Algunas personas la ven. Entonces, ella no falaba con ninguém porque dice, si yo falo eso, van a decir que yo soy esquizofrénica. Entonces, ella solo falou eso conmigo una vez. Então, é interessante isso, porque uno fica olhando, decir, pá, eu já vi pessoas que morreram, e uno procura essa percepção que os egípcios tinham. Talvez eles, no momento que se permitiam acreditar que isso existe, se permitiam ver também. Sim. Tá? Sim, porque as pessoas têm fantasias de fantasmas, de coisas horríveis, e a alma que se desprende é a mesma coisa. Por que estou fazendo aqui fora? É o mesmo cara em um plano vibratório diferente. Então, para eles, uma partícula luminosa se desprendia do corpo, opa, mantendo a consciência. E hoje, por milhares de relatos que temos, sabemos que podemos ver o corpo de fora e perceber que estamos pensando. E aos poucos descobrir que existe luz também na escuridão. O cara sai do corpo. Pô, estou pensando, o que estou fazendo aqui? E esse cara aí, que cara chato esse. Esse cara aí, sou eu? Ah, não quero voltar mais, tá? E vê que tudo fica iluminado. São percepções claras de milhares de pessoas que retornam da morte. Então, também sabem que podem ver em todos os sentidos. Sabem que as cores mudam. Podem atravessar paredes e se movimentar a grandes distâncias só pensando nisso. Nesse estado existe uma consciência extracorporal. Diria uma olha que palavra, consciência extracorporal. Todos os que tiveram experiências de pós-morte percebem uma luz viva e se deixam levar por ela. Olha, tu vê um relato do livro de Aker. É exatamente o que as pessoas descrevem. Mas, relatos posteriores a isso não são conhecidos.
Todo a luz y después nada. Y aquí que entra la grandiosidad da mística egipcia. Eles nos mostram os mistérios da travessia na luz, aonde nós vamos. Então, dentro de novas dimensões físicas e temporais e acompanhando de energias vibrantes, deuses, Neteru, forças, talvez divinas, como os elétrons, os quarks, los gluons, los bosons, los fótons, los gravitons, todos esos personajes que permiten la creación. Eles son la creación. Y personalmente acho que algunas de esas partículas actúan como energías protectoras en nuestro mundo. Tá? Fíjense aí as energias vibratórias. Digamos que quando o K se une ao VA, nesse processo temos um veículo que atraviesa, é decir, uma carga energética que nos rodeia como uma aura que nos protege, assim como a pele protege o corpo. Perfeito, uma imagem bonita. Tá? E nesse túnel iluminado sentimos a força criativa do cosmos, porque estamos vivenciando, e de toda a criação. Tá, e a gente pode se perder nessa travessia? Aí volta aquela questão do medo, não? É. Pelo que percebemos, dentro da sabedoria pós-morte egípcia, existem outros planos de consciência, outras dimensões, outros seres que vibram em frequências diferentes, ainda que todos façam parte do mesmo Criador. Então, nós temos medo de seres criados pelo mesmo Pai. Estamos todos no mesmo barco, entendeu? Claro, pode ser porque alguém vai me destruir, já está morto, cara. Não te pode destruir mais, só tu te puedes destruir mais. Então, digamos que podemos tropeçar, ser atropelados, sofrer por problemas internos que não foram resolvidos. Tá, a vida já é difícil, né? Mas do outro lado é igual também. E o paraíso, a morada do mente, onde é que fica? Tá. Bom, o paraíso. Tem que ver que tem muita gente que explora essa situação. Sim. Mas isso faz parte da segunda opção dos iniciados que chamamos de libertação. Ah, e o que seria isso? Não é o tema de hoje, tá? Mas diria que foi a escolha de quem? De Moisés, de Cristo, de Buda, talvez de Amenófis IV, dos grandes mestres como Fulcanelli y varios rabis cabalistas que desapareceram. Tá? Quando cumprem sua obra, sua missão, seu propósito, se libertam do ciclo de reencarnação, integrando novamente ao Criador. Tá, e o que se ensina nas práticas e estudos místicos hoje? Este princípio que nós estamos falando, eu venho trabalhando com meus discípulos no treinamento místico através de meditações para se unir o sol da manhã com o sol nocturno. Tá? Integrar esses momentos para que a psique esteja preparada para a viagem noturna. Assim como abre a percepção para ter consciência nos sonhos, porque isso é um trabalho muito importante para tu interligar o dia e a noite. Trabalhamos a importância da integração também do cosmos com os centros de energia, assim como com os Neteru. Os centros de energia, o cosmos, o micro e o macro, e os discípulos vão vendo que essa relação existe, empiezam a sentir, a alma empieza a sentir uma linguagem que não é a linguagem do intelecto, não é português, castelhano, inglês, alemão, é outra linguagem. Aos poucos, os discípulos conseguem entender que existe inteligência e consciência nos planetas, dentro de seus centros de energia, em cada manifestação da natureza, em pedras, cristais, em plantas. Algumas pessoas ficam estudando, digamos, a energia dos cristais. E o que o mestre propõe é que fiquem sentindo. Porque estudar e ler sobre algo. Sim. Como posso ensinar algo se eu não vivenciei esse algo? Só tenho uma cultura intelectual. Então, é a cultura que nós encontramos hoje na internet, um monte de coisas, de cursos de outras pessoas que não conseguem
É mais ou menos como a grande discussão de tu poder fazer medicina só online sem a prática, né? Sem Sim, atender eu o acho que paciente, é sem impossível. tentar fazer um procedimento, sem fazer um procedimento, sem ter alguém te guiando nisso, né? É impossível. A aprendizagem tem que estar Ler no livre. livro e depois sair fazendo é complicado, né? Não é a Pode mesma ser que coisa. haja algum super Não, gênio que claro, mas consiga, não é a mesma mas coisa não, que não tu é ter geral. um mestre, né? Então, dentro da iniciação também se trabalha com diferentes dimensões. A visão à distância, para desenvolver uma percepção e a consciência extracorporal, e sempre preparando o discípulo para a maior da viagem, a maior viagem de sua existência, sem medos, sem traumas, como deve ser todo nascimento para uma nova vida. Bom, mas já que estamos falando tanto na questão do treinamento místico, quem tiver interesse, tem o link na descrição ali do vídeo, né? É só vocês preencherem aquele formulário que vai ter acesso ali, que a gente entra em contato para agendar uma entrevista, né? E quem sabe vocês fazerem parte também do Seria treinamento, né? interessante. Bom, mas voltando. Tu acha que a maior neurose da humanidade é a que surge da repressão do medo da morte? Sem dúvida. Hoje percebemos pessoas jovens praticando esportes radicais, que em realidade o que estão fazendo dentro de si é desafiar seu medo à morte. Bom, isso acontece desde sempre, né? Sempre os jovens Sim, se claro. expõem a coisas. Pero se expor é enfrentar seus medos. Se comigo não vai acontecer, eu sou mais. Eu estou enfrentando a morte. O jovem se enfrenta. Os idosos fazem uma negociação com seus medos, entendeu? Não, não desafiam tanto a morte, empiezam a se cuidar. E encontramos outros mais maduros, enfrentando seus medos, digamos, se superando através do medo. E ajudando os outros em seus próprios desafios, quando conseguem se superar. E isso é muito importante. Mas, tristemente, percebemos aqueles que foram vencidos pelo medo. Que ficam com medo de viver, de lutar, de conhecer outras pessoas, de amar, de viajar. E antigamente, os vencidos tinham medo da morte só. Hoje, os vencidos têm medo da vida, muito mais que da morte. Em que deixam de viver. É. Enquanto o medo é meu, ele pode se transformar em um mestre que me desafia dia a dia, tá? Mas o medo pode transformar também em algo patológico, quando quem o carrega quer que os outros vivam com eles presos na escuridão de seus próprios temores. E isso é patológico. Por isso entendo que ao estudar a morte nos preparamos para o maior desafio, o momento mais importante de nossa existência. Ah, mas por que tu acha que a vida é tão perigosa? É uma luta constante. Como já falei em outras oportunidades, os sonhos nos preparam para a realidade, certo? Sim. E a vida nos prepara para a morte. Isso é muito importante que se entenda. Não, não está dividido o ser, está interligado. A vida é um caminho de aprendizagem para o eterno em nós, a grande realidade. Puxa, interessante. No Egito, nós percebemos uma civilização, toda ela, né? Sim. Que viveu para o eterno. Portanto, a gente pode entender que se desenvolveram de forma extraordinária, né? Por isso desenvolveram. Talvez por não carregar as neuroses, né? As nossas Sim, neuroses. são muitas. Mas esse ano não, próximo ano, É o próximo ano, certo? a gente está indo com um grupo então pequeno para o Egito, também na procura do eterno em nós, né? Digamos que digamos que a maioria dos iniciados peregrina pelos templos, onde tem a chance de sentir a energia do néter. Cada pedra, cada templo foi construído num lugar que recebe as influências cósmicas desses néteres. Tá? Naquelas pedras, em seu design, ainda vibram essas energias primárias.
Então, quando caminhamos, quando tocamos as paredes, temos contato com o quê? Com as portas de nossos templos internos, dessas frequências, tá? E quando se bate na porta deles, usando suas cores, comendo seus alimentos sagrados, meditando em suas palavras, entrando em suas casas, tá? Então, um novo mundo se abre dentro de nós. Certo. A gente vê que Ábidos, o Templo de Osíris, né, é o centro onde se reúnem todos os Neteru, né, o local da unificação, da unidade, da unicidade da alma. Este local é o local onde aceitamos todas as nossas partes, nossos arquétipos, nossos centros de energia se unem, se interligam, se relacionam e nos dão acesso a visões de nosso passado. Tá? Nesse instante percebemos a eternidade de nossa alma e o propósito de nossa existência. Agora nos conta um pouquinho o que aconteceu quando tu visitaste pela primeira vez os templos no Egito. A verdade é que muito menos do que eu esperava, tá? Eu não estava preparado para essa percepção, tá? Então muitas coisas não entendia. Coisas começaram a acontecer na minha segunda visita ao Egito. E foi em Ábidos que percebi 7 encarnações anteriores de uma só vez. Nossa. E normalmente em uma regressão se percebem imagens, momentos, mas quando se integram os centros de energia, a relação do tempo muda e podemos saber coisas de forma direta. E meu interesse sempre foi realmente me conhecer. Isso foi maravilhoso por um lado e constrangedor por outro. Por quê? Tu viste coisa que não gostou? Vi coisas que eu não imaginava que poderia ter feito. Tá? Mas estamos falando de aceitar nosso processo evolutivo. Sim, é uma evolução, né? Sempre é uma evolução. Tem coisas que a gente fez nessa vida e que nós não faríamos de novo agora porque a gente evoluiu, né? Então, tu imagina se for pensar em vidas passadas. Uno passa por tudo, por todas as forças e por todas as forças vibracionais que criaram o universo. Tá? Depois de Ábidos, não perdemos mais tempo, tá? Sabemos que devemos ser o melhor, fazer o melhor, dar o máximo de nós em tudo o que fazemos. Ábidos nos alimenta de uma energia que também ilumina o caminho de aqueles que nos acompanham. Tá? Somos todos faraós. Faraós quer dizer filhos de Deus, mestres de nosso próprio universo. E qual seria o maior desafio do discípulo para atingir a iluminação, o IMAC? Dentro do meu conceito, acho que o maior desafio da para chegar à iluminação é integrar todos os néteros, todos os centros de energia numa unidade dentro de nós. A unidade do centro de energia e de todas as polaridades, tá, da consciência representa a capacidade de nos integrar em um único propósito. Leva um tempo para um discípulo desenvolver o Mehem, tá? O Kundalini, chamam outros. E é justamente isso que vamos mostrar no Egito, tá? Como sentir o Mehem, como desenvolvê-lo. O Mehem é o fio que costura todas as partes, todo o que está disperso. Tá? É um dos maiores mistérios de iniciação. Nossos iniciados consideramos os estudos da tradição iniciática como conhecimentos de uma ciência viva. Não é uma ciência que está escrita, não há informações. Digamos uma ciência que tem consciência. Tá? Ainda que o corpo seja formado por milhares de iniciados no mundo em todas as épocas. Esse é o corpo, tá? Que nós queremos ver, mas nós vemos quando entramos dentro dela. Quando nos iniciamos, temos acesso a uma conexão com essa consciência. Alguns chamam egrégora, mas eu acho o término reduzido para a realidade do que representa. Puxa, Hoje foi porreta, né? É uma aula para assistir várias e várias vezes para a gente conseguir captar tudo, né? Que
Todas eu sei essas que informações que foram passadas, que não são algo, não são informações comuns de serem ouvidas, vocês né? sabem que isso não está em livro nenhum, Não, com tá? E certeza. talvez nunca esté, ou só se a alguém se lhe ocorre publicar isso, né? Ah, não sei, né? Vamos dizer, Tá? direitos Não autorais. temos nenhuma pergunta, se não podemos ir à questão da viagem, Por então. enquanto, não temos. Acho que a gente pode começar a falar aí, se o pessoal tiver alguma coisa que tenha ficado meio pendente aí. Sim, Nossa aula já foi longe, né? 1h10, uma sim. hora e 10. Então, Tá. para os que vão para o Egito, os que Primeira querem pergunta, ir. primeira Tá. pergunta. Sim. Ok. Só quem está estudando e é iniciado pode ir nessa viagem? Qualquer pessoa que queira realmente aproveitar uma viagem mística vai ter chance de aprender e praticar e experimentar coisas. Uhum. Se já fez digamos, o estudo, a preparação mística comigo anteriormente, vai estar mais preparado. Sim. Pero lá vai ser assim, de látigo. Quem diga, olha, quero ir porque quero fazer as experiências místicas, ele vai entrar no treino. E quem diga, olha, Jorge, eu quero ir, quero acompanhar vocês, talvez fazer alguma meditação, também vai estar dentro de um plano nos acompanhando. Sim. Entendeu? Pode dizer alguém, bom, vou, pero eu quero visitar outras coisas, quero fazer turismo. Não tem problema nenhum. Pero quem queira entrar a fundo vai ter isso, vai ter um Material instrutor para aqui isso. e um instrutor ali que vai sacudir esse espírito. Tem uma pergunta. A B pergunta se tem algum motivo especial que justifique que os mestres se mantenham afastados da família para conduzirem seus discípulos. Buda e Dalai Lama, por exemplo. E Cristo, né? E Cristo. Cristo abandonou tudo, não? Há controvérsias. Não, abandonou a família. Quem quiser me seguir tem que abandonar tudo. Ele pide isso sim, aos seus ele pede próprios aos seus discípulos, discípulos, que sim. abandonem tudo. Isso é justamente o que eu digo que não é preciso fazer. Uhum. Eso es una de las grandes críticas a mística oriental. Nós estamos do outro lado do mundo, tá? Não acho que um homem que queira estudar misticismo tenha que destruir seu lar, sua família, Ou uma para... mulher. Sí, ou uma mulher que queira fazer isso, não precisa afastar-se do mundo real no qual vive, não precisa parar de trabalhar, não precisa parar de fazer as coisas que são importantes. Puede integrar todo. Existe um elemento de equilíbrio. Não precisamos ir aos extremos. Uhum. É o sematawi, unir. A unicidade é unir, não separar. Não destruir. Isso é fundamental. Dentro da minha concepção e evolução mística. Assim como tem gente que acha que a mística deve ser só para homens. Então tu vai ver encontrar dentro da maçonaria uma maçonaria que é só de homens. Sim. Não? Então a mulher não é mística. Ou não, a mulher entra na maçonaria e fica fazendo fofoca. Os homens não, as mulheres sim. O homem tem direito a estar perto de Deus. Só o Papa pode entender Deus. Uma mulher não pode entender Deus. Tudo isso é complicado, tá? Dentro de uma sociedade que ainda é muito primitiva em termos espirituais e que a consciência não evoluiu, porque fica dando volta ao redor do medo e da recompensa. A mulher não pode, a mulher é bruxa. Bom, ainda chega- continuam vivendo séculos atrás. É. Tá? Dentro do judaísmo, por exemplo, hoje tu tens mulheres rabis. Uhum. Tá? Pero dentro do cristianismo não tem um cardeal, uma cardeal. Não. Um papa, uma papissa. Tá? Então, são religiões patriarcais, absolutamente primitivas, vivem dentro de polaridades. Então, volto ao Egito, e sempre que volto ao Egito, por quê? Porque encontrei essa pureza original, o verdadeiro conhecimento espiritual está no Egito, não é naqueles que o querem representar ainda hoje. E isso vocês têm que ir a procurar. Tá, vamos para... A Cláudia diz que a mulher traz a impureza. Bom, aí que está. Não vamos discutir isso não porque não vamos discutir. terminaria nunca. Tá, vamos voltar à viagem então. A viagem é assim, então. Tem alguns temores que têm surgido. Claro que tem aquele... Omicron. O Omicron que assustam. Será que o Omicron vai fazer que as companhias aéreas fechem suas viagens? Tudo isso é possível. Os países, né? Os países, a companhia,
Tudo isso é possível. Aconteceu com Israel, já não está deixando entrar gente, então é possível que nossa viagem, que seria o 20 de março, seja bloqueada. Sim, no caso de nossa companhia, que nós temos um número. Nossa companhia, nós somos Sim. donos da companhia aérea. Mais ou menos. Temos um pacote na companhia que A gente tem um Qatar. bloqueio de lugares, né? De 15 lugares. 15 lugares. Tá? Somos poucos. E queremos ocupar, digamos, o mínimo possível de gente para levar para que haja mais profundidade em nossos conhecimentos e nossas práticas. Então, a Qatar, que diz? Que se se chega a bloquear algo, eles devolveriam todo o dinheiro. Sim. Sem problema nenhum. Sem nenhuma cobrança de multa. Tá, isso taxa, já, nem a companhia nada. aérea já é interessante. Ou pode, inclusive, daí remarcar, etc. Tem todo um esquema. Mas para quem, não, se eu não for agora, eu não vou mais, ou qualquer coisa assim, eles devolvem tudo. Então, eu diria assim, as pessoas que queiram ir à viagem, liguem para a nossa agência, é o Marcos, né? Agora a gente tem agência também. Temos agência. Mas nós somos muito chique, né? Liguem para Marcos e Márcio, e deem seus dados para ter os dados. Sim, E deixemos, fazer um cadastro, né? vamos deixar passar dezembro, tá? Para não assustar Mas vão ninguém. guardando dinheiro, né, pessoal? Vamos guardar. Isso aí. 13º, 14º. Eu acho que é um risco comprar hoje uma passagem. Talvez seja um risco comprar e depois ter que fazer todo o trâmite para receber o dinheiro. Então, se Não deixamos, vai perder de qualquer forma. não vai perder, mas digamos que talvez, nos primeiros dias de janeiro, nós vamos saber se podemos ou não. Na realidade, esse bloqueio a gente tem até exatamente os primeiros dias de janeiro. Isso. Depois disso cai e aí a gente não tem como garantir o valor da passagem, né? Que até lá está garantido, aquele valor que a gente passou para vocês. E a parte terrestre? E a parte terrestre nós negociamos agora, fiquei um monte de tempo falando para conseguir o melhor possível. Podemos pagar o mínimo possível até fevereiro, nos primeiros dias de fevereiro. Seria em torno de uns 35%. Um 35%, porque com isso se assegura o quê? As passagens internas de avião, os voos internos. as estadias nos hotéis, que é necessário para poder ter a reserva. Tá? Isso. Então, temos mais tempo, inclusive a fórmula de pagar. Podemos pagar digamos, um 35% e depois, um pouquinho antes da viagem, culminar o pagamento. Então, seria até março, um pouquinho antes, 20 de março, termina, faz a reserva e paga no final de março. Isso é o que podemos negociar para tentar evitar problemas e dúvidas. Temos duas opções, então. Esperar, deixar passar dezembro, nos primeiros de janeiro, definir. Tá? Mas seria, de novo, voltando a frisar isso. É importante que quem tem interesse, que acha que vai, Sim, que se registre. faça o cadastro lá com o Márcio, lá na nossa agência de turismo. Né, porque a gente precisa desse número, né, pessoal? Para a gente ter certeza de garantir o bloqueio do. Não é só isso, voo os dados são importantes, porque depois, pero preciso esto, o passaporte, o número daquele, o número do outro, e explicar todas as coisas que têm que ser levadas para lá, e nós reunirmos também e fazer aulas para as pessoas que vão, tudo isso é importante. Então, não deixem de ligar e dar todos os dados, porque assim, no momento que esteja decidido, lembre que são poucas pessoas que vão, então não fiquem protelando demais. Tá? E vão guardando dinheiro de qualquer forma, não gastem, né, pessoal? A passagem claramente pode ser financiada. Sim, a passagem entra no cartão de crédito conforme dentro dos critérios da companhia, né? E parcelada, não tem problema. A outra não, estamos esticando o mais que podemos com a agência de... E vamos explicar isso, porque a gente está falando, por que não tem como parcelar mais? Porque essa negociação para conseguir esse valor a gente fez direto com uma agência do Egito, né, pessoal? Então, com eles a gente não tem essa possibilidade de parcelar esse valor do terrestre.
Então, por isso que não dá para fazer, porque nos outros lugares eu posso parcelar em 10 vezes, ok? Sim, Mas também está pagando muito mais. Está pagando quase um 40% a mais. Nossa viagem são 40% menos. Isso. E com muito mais coisas, né? Com toda essa parte da orientação, das palestras que vão ser dadas praticamente diariamente, dos exercícios, das meditações, né? Dos outros locais que a gente vai, que normalmente não tem nesses outros pacotes, né? Então tem toda da qualidade dos hotéis, né? E do barco também. Sim, a segurança que não vai estar lá. A segurança de estar sempre com o mesmo guia, lá, o Mohammed, né? Então tudo isso é um diferencial, né? Por um valor. É como eu disse, eu fui uma vez, viajei sozinho ao Egito a primeira vez, e o ideal é ir com um grupo de gente. Claro. A primeira vez, vocês vão ver, Egito precisa de grupo. É muito difícil as pessoas ir sozinhas e atingir o que querem. Tem que passar muito tempo até que isso se possa fazer. E tem outra, né? O guia falando português o tempo inteiro também, né? Falando português, que é uma qualquer coisa problema bem se resolve. né? Tem o seguro também, que é importante que você tenha que tirar no seguro Covid. Seguro Covid. Tudo isso é importante, tem que estar todo organizado e tudo pronto. Tá? Então, mas quem vai na viagem, que não vamos, tá? Vai ver que a Covid não nos deixe, né? Mas senão a gente tá... Vai ser uma viagem inesquecível, a maior viagem de sua vida. A maior experiência que tem é uma aventura, não é uma viagem comum. Uma aventura mística. Então, pessoal, chega por hoje, já falamos 1h21. Puxa. Agradecemos muito a presença de vocês. Tem ali na descrição também tem o link, não sei, não tenho certeza se eu deixei, mas eu vou deixar o link do endereço da agência, né, o telefone do Márcio lá para vocês entrarem em contato. Não percam tempo e não percam essa oportunidade, pessoal, que tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Porque quarta onda e quinta onda vão seguir vindo sempre, não? E lembre-se do que fazer com o medo, tá? Enfrentá-lo. Pessoal, beijão no coração de vocês. Excelente semana para todos. Tchau, tchau.